A respeito da nossa aula de hoje, profissional de marketing, eu destaco algumas características do profissional de marketing que são bem-vindas, né? Vou até colocar aqui nosso primeiro slide, é só uma imagem, e também algumas características do profissional de gestão. Sempre que a gente tem habilidades e características positivas, elas são boas não só para o desenvolvimento de determinada profissão, mas costumam ser benéficas para todas as profissões. Só que algumas características são praticamente essenciais para alguns profissionais, e é isso que eu quero destacar hoje. Nos exercícios, que eu até comentei é, com, eu acho, com vocês e outras turmas, uma coisa que eu ressalto é que o professor dá aula, ele prepara o material, ele aborda o tema de uma forma, aí ele põe a pergunta e o aluno joga a pergunta na internet e dá uma resposta que não tem nada a ver com o que o professor falou em aula. Isso é batata, todo semestre acontece, você fala, o aluno escuta e ele erra, e isso não tem solução. Cheguei à conclusão que isso não vai ter fim, tá? Mas a gente fala para diminuir, ainda mais que a turma do técnico é uma turma mais atenta, tá? Eu falo assim, olha, pessoal, quais são as características cite algumas características, explique a respeito do profissional de marketing. A pessoa vai lá e coloca do administrador. Por que que coloca? Porque ela não ficou atenta à aula. Então ela vai lá e joga qualquer coisa. Do profissional de marketing, eu quero destacar que algumas qualidades são importantes para esse profissional específico, mas são qualidades que vocês vão ver que são importantes de modo geral, tá? Para o profissional de marketing, a predisposição ao risco é uma qualidade necessária. Por quê? Porque você não faz ações com garantia de sucesso, tá? Isso é inexistente dentro da área de gestão, acho que quase em toda a área. É muito difícil você ter uma garantia de sucesso para todas as ações, tá? Para o profissional de marketing, ele é um cara que corre um risco maior, tá? Ele tem que arriscar um pouco. Porque se ele não arriscar, ele não vai, às vezes, conseguir conquistar um público novo, ele não vai conseguir ter uma certa criatividade. Ele tem que ser um profissional com uma característica um pouco mais ousada. O profissional de marketing ele tem um pouco mais dessa ousadia, isso é importante para ele, tá? Então, assim como o empreendedor, no caso, eu estava dando aula de empreendedorismo para a turma do TPG, o risco é uma atividade inerente à administração e ao empreendedorismo em especial, porque você vai abrir um negócio e não tem certeza que vai dar certo, tá? Porém, um plano de negócios ajuda você a minimizar os seus riscos de fracasso. Então, existem algumas dicas importantes, algumas ações que você faz que melhoram as suas chances de sucesso, tá? Além dessa predisposição ao risco, ou seja, se você é uma pessoa meio é, que não gosta de arriscar muito, você prefere ter uma postura mais segura, talvez isso não vai você não vai se identificar muito com a área de marketing, tá? E menos ainda com o empreendedorismo, tá? Uma outra qualidade destacada para o profissional de marketing é a prontidão para tomar decisões. O que que isso significa? É, nós temos que estar prontos para tomar decisões rápidas, tá? Isso aí, embora tenha sido destacado para o profissional de marketing, eu vejo isso como algo que vai muito além, né? Isso acaba sendo um ponto importante para todos os profissionais de modo geral. A prontidão significa que você está em alerta, que você está esperto e que se chegar um problema para você decidir, você vai estar atento e procurar tomar uma decisão rápida, tá? Algumas decisões é difícil tomar uma decisão rápida, outras, porém, você tem tempo para planejar, né? Porém, como o ambiente que nós vivemos é um ambiente bastante dinâmico, a sociedade dinâmica, surgem novas tecnologias, surgem
novas profissões, novas decisões políticas que mudam os rumos profissionais ou de um país, decisões econômicas. Então, nós vivemos em uma sociedade bastante dinâmica, né? As pessoas tomam decisões também. Então, o que que acontece? Você tem que estar pronto para tomar as decisões e muitas vezes essas decisões precisam ser tomadas com mais agilidade, outras podem ser tomadas com menos agilidade, tá? Mas é importante estar atento a isso, tá? Se possível, é muito interessante para o profissional gestor de modo geral que ele esteja atento à tomada de decisões não previstas, uma espécie de plano B, tá? Você não faz o planejamento e põe o planejamento para rodar e fica esperando as coisas darem certo, né? Desculpa, as coisas darem certo ou as coisas darem errado. Você precisa ficar atento aos imprevistos, isso é importante também. Então, você toma tal decisão dentro de uma organização. Você já pode prever, e se isso falhar? Quais são as opções que eu vou ter? Entendeu? É importante ficar atento a isso. Então, prontidão para tomar decisões é uma outra qualidade importante ao profissional de marketing, tá? Porque muitas vezes ele precisa tomar novos rumos na empresa, tá? Capacidade de solucionar problemas. Nós precisamos de pessoas que sejam solucionadoras de problemas e não causadoras de problemas, ou pessoas acomodadas que ficam esperando os outros resolverem o problema, pessoas sem iniciativa. Isso não é legal. Nós precisamos de pessoas com capacidade de solucionar problemas, pessoas proativas que tenham iniciativa, pessoas que tenham criatividade, pessoas que tenham interesse, né, em melhorar os processos de modo geral, melhorar a organização. Todo profissional de marketing, ele é um agente de mudanças, tá? Ele promove mudanças dentro da organização. Como que ele promove mudanças? Através de novas ideias, novas propostas, o seu próprio comportamento. O profissional de marketing, isso até para o profissional de administração, ele é um cara que não pode ser um cara que não faça diferença. Todo profissional na área de administração, ele precisa ser um agente de mudanças, alguém que entre na organização e transforme a organização em algo melhor, mesmo que seja uma transformação pequena. Ele tem que ser alguém que dê contribuição para a organização. Que tipo de mudança ele vai trazer para dentro de uma organização, tá? Ele tem que ser alguém que sempre vá contribuir de alguma forma, né? Independente da área que ele for atuar, ele tem que ser alguém que vá trazer soluções, que vá tomar decisões, que vá melhorar algum tipo de processo, que vai organizar melhor esse aspecto da empresa, tá? Isso é importante. E também, como eu acho que a última característica que é destacada como qualidade importante ao profissional de marketing é a orientação aos resultados, né? O que significa isso? O gestor, de modo geral, ele é alguém que é avaliado pelos resultados que ele consegue. O administrador, gestor, ele não é avaliado pelo corte de cabelo, pela roupa que veste, pela religião que ele segue, pela orientação sexual, pelo que for. O administrador, ele é orientado para resultado. Eu quero alguém que me dê resultados. O que você faz da sua vida pessoal, quem você é, como você é, não me interessa, tá? Não me interessa. Embora o politicamente correto queira fazer a gente engolir algumas agendas que não tem nada a ver e que não faz sentido nenhum, é importante destacar que você tem que ser orientado para resultados e a empresa também. A minha empresa visa o lucro. Eu vou querer o melhor profissional. O melhor profissional, tá? Não me interessa se ele tem cabelo ou se ele é careca, tá? Então é importante vocês ficarem atentos a isso.
Embora, às vezes, culturalmente, nós somos levados a pensar de outra forma e a confundir, saiba que o que vale no final das contas é como você desenvolve seu trabalho, quais resultados você consegue, se você é uma pessoa que consegue resultados positivos, se você é uma pessoa que faz diferença no ambiente de trabalho, é isso que importa, tá? E o profissional de marketing, assim como o de gestão de modo geral, ele tem que estar focado nos resultados que ele consegue, quais são os objetivos que ele consegue atingir ou não. Isso é muito importante para ele, tá? E para a organização como um todo. Como profissionais da área de administração, nós procuramos sempre conseguir resultados positivos. Nós estamos ali para acrescentar na empresa. Então, qual vai ser a contribuição que eu vou dar? Qual que vai ser a mudança que eu vou propor? Qual vai ser o setor que eu vou organizar? Então, o marketing, que é um setor que está envolvido com o cliente e tudo mais, né, está envolvido com vendas, entre outros aspectos, ele tem que estar muito atento aos resultados. Por quê? Porque não adianta fazer publicidade que não dá resultado, tá? Então, se não está dando resultado determinada campanha publicitária, precisamos mudar a nossa campanha publicitária, tá? Então, isso é muito importante, né? Você está focando no melhor desempenho da organização, né? Se está atingindo as metas, se está conseguindo satisfazer o cliente e tudo mais. Por quê? Porque conheço algumas histórias de algumas organizações que fazem umas campanhas que quer aparecer descolada, quer parecer uma organização moderna, quer parecer uma organização, entre outras características aí muito para frente e tudo mais, e os resultados em termos de venda são catastróficos, problemáticos. Aí ela vai lá e joga a culpa da pandemia. Não, meu irmão, não colou, entendeu? É a tua campanha publicitária que é muito ruim, entendeu? Você quis fazer graça aí, falando de coisa que não tem nada a ver com o teu produto, você quis ficar bonito na frente aí, você adotou uma agenda é, que não tem nada a ver, que muitas vezes é contrária aos valores do teu público-alvo, você arrebentou nos milhões em prejuízos e agora está chorando por quê? Não tem por que chorar, tá? Você está colhendo os resultados. É claro que se eu fosse um acionista dessa empresa, eu demitiria todo o departamento de marketing. Não ia sobrar um em pé, entendeu? E eu acho que é isso que tem que ser feito, porque eu sou o dono da empresa, eu sou acionista, eu tenho ações, eu falo, não, meu filho, eu estou apostando na empresa, é para a empresa desenvolver, ter lucro e eu poder usufruir dos lucros, tá? Então, o mundo real, o mundo da administração, o mundo que lida com trabalho e com dinheiro, ele é focado nos resultados. Você vê algumas ações de marketing desastrosas? Vê, mas há um preço pago por essas ações. A empresa pode optar por manter isso? Pode, o problema é dela. Ela pode até ter público-alvo, ela pode ter lucro, não interessa, tá? Porque mesmo porque se a empresa é privada, o profissional, o proprietário decide o que ele quiser a respeito dos rumos da empresa, tá? Mas é evidente que se a empresa deixa de ser atraente financeiramente, tá? Ela precisa rever seus resultados ou pode permanecer na sua posição, tá? Só que o mundo do dinheiro, o mundo da economia, ela não quer o discurso bonito, ela quer os resultados concretos. Eu só falo isso porque vocês têm que estar atentos a isso como profissionais da área de administração. Bom, essas características, então, que eu destaquei aqui como profissionais, que é importante para os profissionais de marketing, que são características e qualidades que envolvem o trabalho do profissional em si, muitas delas são mais gerais e são importantes para todo profissional, como solução de problemas, orientação de resultados e tudo mais. Indo para as qualidades ao profissional da administração, eu vou ressaltar 4. Por que que eu criei esse slide de profissionais da administração? Nossa, professor, a gente pode se confundir. Não, se você prestar atenção na hora de dar resposta no exercício, você não vai se confundir, tá?
Por que que é importante? Porque quando a gente estuda teoria geral da administração geral, eu acho que é o nome da disciplina que vocês têm no curso, é importante ressaltar que o livro que a gente utiliza, né, do Alberto Chiavenato, ele traz em alguns dos capítulos de alguma das abordagens lá da administração, se eu não me engano, será que é na abordagem neoclássica? Agora de cabeça eu não vou lembrar. Mas ele traz umas importantes informações a respeito de umas qualidades importantes para o profissional de administração. Então, eu criei esse slide aqui para lembrar vocês de algumas qualidades importantes que todo gestor deve ter, tá? Essa aqui é de maneira mais generalizada ainda, mas são qualidades que acrescentam. E por que que o professor resolveu trazer esses slides de habilidades, qualidades importantes ao profissional de administração? Porque vocês serão profissionais de administração em breve, tá? Poderão começar com cargos simples, poderão trabalhar ali de forma, mas vocês têm uma vida aí para conseguir um espaço maior profissionalmente. Vocês muitas vezes vão tocar o seu próprio negócio e tudo mais. Então é importante fazer alguns destaques para vocês. Flexibilidade é a primeira qualidade que é muito importante destacada pelo autor, né, para um profissional de administração. Por quê? Porque, como eu já citei acima, nós estamos em um ambiente de mudanças constantes, né? A sociedade moderna é isso mesmo, né? Você tem uma quantidade muito grande de pessoas, muitas tecnologias, muitas famílias, muitas visões de vida, muitas opções para tudo. Então, é natural que você tenha uma diversidade muito grande a respeito de percepção do mundo como um todo, né? E o profissional de administração, como ele vive um mundo de grandes mudanças, sempre está em constante processo. O mundo não fica estático, né? As coisas na vida vai acontecendo, né? Naturalmente vai mudando. Algumas vezes a gente fica até saudoso, né? Com uma certa lembrança positiva aí do passado. Nossa, gostei tanto de trabalhar nesse lugar, vou trabalhar aqui muitos anos da minha vida, espero que nunca mude, mas inevitavelmente muda, porque uma pessoa sai, e aí já mudou a organização, você percebe que houve uma mudança, chega novas pessoas, novas caras novas na organização, né? É, aos poucos, por mais que você tente manter, as coisas sempre tendem a uma certa mudança. E o profissional da administração, ele tem que estar ciente disso e ter flexibilidade para lidar com as mudanças da vida moderna, né? O administrador, ele não pode ser uma pessoa muito rígida, né? Então, isso é uma característica importante. E como que nós vemos isso, por exemplo? Eu vou falar do exemplo meu profissional. O professor disponibilizou uma atividade para ser realizada em uma semana, tá? Aí você fala, professor, não consegui, como é que eu faço? Eu consigo entregar o trabalho no seu e-mail? Isso sempre acontece um caso ou outro. Você pode ter exemplos de professores mais inflexíveis, que podem exigir mais, que são mais rigorosos com relação à data, e você pode ser um pouco mais flexível. Não, não tem problema, manda para mim, depois eu corrijo, sem problema. Eu acho que você tem que ter cuidado, porque a flexibilidade, ela não pode virar um relaxamento, mas também, né? Porque se virar um relaxamento, isso prejudica o próprio aluno. Porque na vida acadêmica, o aluno pode até pedir prazo, na vida profissional, não. Na vida profissional, o boleto tem data certa para vencer. Na vida profissional, você tem horário certo para entrar no trabalho. Então, você tem que ser atento a isso. Se o professor, aquele professor que pode ser um pouco mais rígido, você tem que observar dessa perspectiva. Ele está te preparando para uma vida real, uma vida em que você tem prazo para cumprir, você tem metas a bater. Entendeu? Às vezes a gente pode facilitar. Eu mesmo costumo ser mais tranquilo em relação a essas coisas. Mas aquele professor que é mais rigoroso, vocês têm que ver que ele também está te ajudando a ser mais disciplinado.
entendeu? Tem essa observação em mente, tá? Nós podemos ser flexíveis, mas tem que estar atento até onde vai essa flexibilidade. Uma segunda característica importante para os profissionais de administração é a capacidade de adiar recompensas, tá? Deixa eu dar um alt tab para ver se vocês estão tudo certo. Tudo bem. O que significa essa capacidade de adiar recompensas? Diante de outras escolhas pessoais e profissionais, né? Olha, é importante nós estarmos atentos à seguinte questão. A gente não planta a gente não planta as coisas hoje e colhe amanhã. As coisas demoram um tempo para dar fruto, tá? Pronto. Eu vou fazer um curso de administração, vou me formar e eu espero conseguir um trabalho melhor. Você está certo. Agora, quando pode vir essa oportunidade, isso a gente não pode prever, entendeu? É importante, eu como professor sempre procuro deixar o aluno assim atento, né? Inclusive, isso pode ser até uma frustração, que é um dos pontos que a gente vai falar daqui a pouco. A capacidade de adiar recompensas significa que você pacientemente vai estudar toda noite, um pouco, vai concluir seu curso depois de alguns anos, depois você vai fazer um outro curso, você vai melhorando o seu conhecimento, você vai melhorando profissionalmente, né? E as suas chances vão melhorando. Isso significa que você vai obter um emprego bom? Não. Isso significa que você tem maior chance, mas não crie ilusões a respeito disso, tá? Eu falo disso porque quando eu me formei em 2008 foi pesado. Me formei, fiquei procurando emprego, não encontrei. 2009 não encontrei. Foi punk. Eu acho que um dos momentos mais difíceis na vida de uma pessoa é ficar sem emprego. Passei por isso mais de um ano. É barra pesada, sabe? Estresse bate lá em cima, ansiedade. Eu nem sei como é que eu passei por essa fase. Foi bem punk, sabe? Bom, aí as coisas vão. Aí você forma, aí você se dedica, você estuda, você aprende, você está batalhando, está tentando conseguir um espaço, aí você de repente consegue alguma coisa como um vendedor de consórcio imobiliário não remunerado. Você só vai receber algum dinheiro se você realizar alguma venda. Aí você fica um mês andando a pé, consegue nada, anda no sol, entrega panfleto na rua, né? Você fala assim, pô, me esforcei, morei em república, ralei, estudei, fiquei longe da família, vi a família 2 vezes ao ano. Foi tão difícil, cara, pra mim ficar entregando um panfleto no semáforo, cara. Pô, isso é muito degradante, sem salário ainda. Então, o que que acontece? Vamos adiar essa recompensa. Não, vamos continuar batalhando. Eu quero ver o fim dessa história. Vamos ver o que que dá. Aí, de repente, você consegue alguma coisa melhor, você passa no concurso bem mais ou menos da prefeitura, ganha um salário mínimo, entendeu? Você vai ter que ficar olhando crianças saindo do portão da escola pública correndo, na escola do lado uma escola de ensino médio, pichada, com violência, com ponto de droga, com viatura na porta, com briga toda. É um estresse, você fica numa escola de criança, você fica com medo de uma criança passar e o pai não tá ali. Entendeu? Então, muitas vezes, as coisas que acontecem na sua vida pode ser coisas assim que você não vê o fruto do seu trabalho e seu esforço. Mas é importante você ter consciência de que a colheita pode vir mais à frente. No caso, por exemplo, vamos supor, no meu caso pessoal, eu tenho convicções religiosas, né, cristãs, que me faz acreditar de que eu devo perseverar, de que teve gente que ralou muito mais do que eu, teve gente que sofreu injustiças no mundo pior do que eu, né? E o mundo nunca foi fácil, né?
Nunca foi fácil, né? Segundo a minha visão religiosa, né, falou, olha, eu venci o mundo, não vai ser, não pense que viver é fácil, porque não é. Viver é enfrentar desafio, é lidar com frustração, é bater canela, é ganhar poucas vezes, é não ser reconhecido no trabalho. Então, vocês têm que ter essas questões em mente. E a capacidade de adiar recompensa significa que você pacientemente vai cultivar a sua vida pessoal e profissional para que no futuro, havendo uma oportunidade, você consiga obter sucesso, né? Então, o que que é capacidade de adiar recompensa? Eu vou estudar hoje, sexta-feira à noite, ou eu vou sair para ir nas repúblicas beber? Evidentemente, todo mundo escolhe sair para as repúblicas beber, é uma escolha fácil de fazer. Só que o que que acontece? Você não poderia adiar essa recompensa e tentar se esforçar um pouquinho mais. Por que que eu falo isso? Porque nós, dos tempos modernos, nós temos uma ansiedade muito grande, né? Todos nós sofremos um pouco de ansiedade. Nós queremos fazer uma coisa ontem e colher o resultado hoje. Nós queremos plantar uma coisa hoje e já quer. Não é assim que funciona. Então, nós precisamos ter paciência para que, quando for o tempo devido, a gente possa colher aí os nossos resultados dos nossos esforços, como estudantes, profissionais, pais de família, irmãos, o que for. É importante isso. Muitos autores da área de estudos de comportamento humano e sociológicos apontam para esse comportamento moderno de que as pessoas elas não têm mais paciência para colher as coisas. Parece que elas querem fazer as coisas e já querem ver o fruto do seu trabalho. Infelizmente, lidando com a realidade, muitas vezes pode ser frustrante. Às vezes as coisas não acontecem dessa forma que você espera. Pode ser que demore alguns anos, tá? E eu, particularmente, tive que esperar um bom tempo até as coisas realmente começarem a firmarem para mim, começarem a dar certo. Foram uns bons anos aí. Não foi fácil. Então, essa capacidade de recompensa é o seguinte: eu vou fazer o que precisa ser feito, porque mais para frente eu vou ter uma recompensa mais saborosa, vai ser mais doce o fruto da recompensa. Se eu quero uma recompensa muito rápida, então eu dificilmente vou conseguir ter disciplina, vou conseguir me desenvolver profissionalmente e pessoalmente, né? Porque é sempre mais atraente, a gente tem muito mais distrações na vida moderna, como redes sociais, jogos, festas e tudo mais. É muito mais atraente do que você ficar sentado na sua mesa com a luminária acesa, lendo alguma coisa que foi além do que o professor explicou, tá? E relacionado a isso, o terceiro ponto, tá? Está relacionado a tolerâncias e frustrações. Isso é importante destacar, porque eu já estava me adiantando a isso. Muitas das vezes nós não recebemos aquilo que nós criamos expectativas. Só que a gente tem que tomar cuidado para não ser iludido, tá? E é até perigoso a gente ficar é, muito na televisão na internet, porque muitas vezes a gente acha que o mundo funciona de uma forma que a realidade sempre vai dar um tapa na tua cara para chamar a sua atenção, entendeu? Então, a mídia, ela cria uma ilusão, novela, né, seriado, telejornal, eles vão vendendo muitas ideias que muitas vezes não são fidedignas à realidade, né? Então você vai criando expectativas. E depois, quando você se deparar com uma situação que não corresponde às expectativas, você pode ser frustrado. A questão é, você está preparado para ser frustrado na vida, porque você tomou uma determinada decisão na vida e isso não correspondeu, entendeu? E aí, como que você vai lidar com essa chateação que você teve?
seja no aspecto... Aqui no caso a gente está falando de aspecto profissional, né? Então você estudou, fez curso, não sei o quê, e teu emprego é um emprego que não adiantou fazer faculdade, não adiantou fazer nada. Naquele momento, você ainda não conseguiu os frutos do seu trabalho, mas se você perseverar, quem sabe um dia as coisas vêm, tá? Falo isso porque é importante ter essa tolerância às frustrações, né? Estresse é uma reação natural, que nós precisamos lidar com o estresse, né? A ansiedade, como que você lida aí com ansiedade? Ansiedade é um problema muito sério. Eu, particularmente, sofro bastante com isso. Por quê? Porque a pessoa ansiosa, ela tem dificuldade de viver o presente. Ela está sempre pensando no futuro. Então, ela não concentra no presente. Ela está pensando no futuro. Ela está sofrendo por antecedência, muitas vezes. Você está preparado para lidar com algumas situações que não estão de acordo com o que você esperava? Né? Pense sobre isso, tá? Pense sobre isso, porque nós precisamos saber lidar com as expectativas que muitas vezes não são correspondidas, tá? Não só no campo profissional, mas no campo familiar, algum irmão que te frustrou, algum relacionamento íntimo, né? Algum namorado, alguma namorada, alguma coisa que não saiu, que acabou te desapontando. O administrador, ele precisa saber lidar com esses fracassos, porque a gente vê sempre dentro do meio de administração líderes, sucesso. Nossa, é tanta coisa, pessoal. Eu sou aquele professor, falo, motivo, quero que vocês tenham boas expectativas, mas vocês precisam estar preparados também para as situações que não são lá das melhores. Porque a área da administração é coach, é liderança, é motivação, é sucesso, homens de negócio de sucesso. Pessoal, muitas vezes isso aí são ilusões, tá? Ilusões. É muita animação, é muito aplauso, é muito confete, e nem sempre é assim que funciona o mundo real dos negócios, tá? Então, eu falo isso porque eu passei por uma situação razoavelmente decepcionante após formação, né? E eu falo porque eu sei que alguns professores de vocês, não sei se existe esse caso, mas se caso houver, não, porque isso é sucesso, tem que vencer na vida, e tem, não, sabe? Não há garantias de sucesso na vida. As dicas que muitas vezes nós damos melhoram as possibilidades de você melhorar a sua vida, tá? Mas não existe esse segredo, tá? Então, estejam atentos a esses aspectos. E é importante lidar com frustração, procurar um profissional se tiver dificuldades. No caso do Instituto Federal, nós temos o CSP, que é o sócio pedagógico, que tem um suporte de psicólogo, de pedagogo, do que se precisar, entendeu? Eu recomendo que procurem se tiverem precisando. Lembrando que setembro, eles falam que é o mês amarelo, né? Setembro amarelo, que é a prevenção e o combate ao suicídio, tá? Depressão é uma coisa séria que existe, tá? As pessoas muitas vezes sofrem. As pessoas, eu falo porque tenho uma certa experiência relacionada a esses aspectos aí de frustrações, tá? Então, tive que dar meus pulos. Como é que eu vou lidar com essa situação? Eu achei que ia ser de uma forma, é de outra. Eu tive decepção no trabalho. Eu conheci uma pessoa que parecia legal, e a pessoa é um tremendo de um mala. O cara puxa teu tapete. Como que eu vou lidar com tantas frustrações? Então, isso serve para a vida de todos nós, tá bom? E um quarto ponto importante, essa aula, esses slides são importantes porque fica um pouco mais reflexivo na vida de vocês, né? Como que tá esses aspectos? Será que eu estou sendo uma pessoa flexível? Como que eu estou lidando com problemas? Será que eu não estou sendo muito rigoroso profissionalmente ou até em casa? Estou sendo muito intransigente, muito intolerante, estou sendo muito, não tenho paciência com ninguém. Capacidade de adiar recompensas. Será que
eu estou iludido ou eu estou um pouco mais pé no chão? Tolerância às frustrações. Como que eu estou lidando com a minha batalha diária de acordar, estudar, trabalhar, né? Almoçar, às vezes está corrido, como é que eu vou fazer? Vamos fora. A vida é correria, né? Então você precisa saber lidar com todas essas questões aí que fogem ao nosso controle muitas das vezes. Por último, permanente desejo de realização. Esse permanente desejo de realização é que o profissional de administração tem que ser sempre um profissional que busque um crescimento, uma evolução, não apenas profissionalmente, tá? Mas como pessoa. Você precisa crescer como pessoa, tá? Precisa crescer, se desenvolver, precisa amadurecer. Hoje eu estava lendo aqui, estudando, preparando algumas coisas de outra disciplina, e me veio no pensamento de uma notícia que eu tinha lido, né? E eu fiquei pensando, nossa, que comportamento estranho para alguém que já tem filho, um pai de família e tal. Aí a conclusão, uma pré-conclusão que eu cheguei é que muitos pais não conseguem ser pais porque não deixaram de ser crianças, entendeu? É complicado isso. E quando eu falo nesse desejo de realização, é relacionado ao crescimento pessoal e profissional. Nós temos que crescer profissionalmente, nos qualificar, ter sempre em mente que o estudo é uma das melhores coisas que vocês podem estar fazendo na vida de vocês é sempre estar estudando, né? Diversos assuntos, não se prendam apenas aos assuntos da área de atuação, administração. Os grandes administradores, eles sabem de filosofia, de ciências sociais, de geografia, de política, de economia, eles sabem de diversos outros assuntos, sabe? De astronomia, de ciências, né? Ele não acha que eles saibam apenas da área de administração. Não. Eles têm conhecimento muito mais amplo que isso. Então é importante nós nos desenvolvermos como pessoas, né? Que tipo de pessoa que eu quero ser, que eu estou sendo, né? Como que eu vou me tornar uma pessoa mais atraente para o mercado de trabalho, uma pessoa mais agradável para minha família, para não perturbar muito o papai e a mamãe, etc, né? Então é importante esse crescimento pessoal. E crescimento pessoal não significa apenas você, embora eu sempre ressalte, olha, tem que fazer curso, né? Você tem que procurar se qualificar, tem curso no Senai, Sebrae, Senac, IFE, faculdades para todo lado, cursos online de todas as formas, é, cursos para aprender liderança, contabilidade, inglês e tudo mais. Mas o crescimento pessoal é tão importante quanto, se não for mais. O crescimento pessoal envolve amadurecimento, reflexão, capacidade de lidar com as emoções, entendeu? Uma reflexão mais profunda sobre a vida, né? E cada um tem seus próprios caminhos de buscar esse crescimento pessoal. Então, você pode buscar isso em estudos de filosofia, você pode buscar isso em ensinamentos religiosos, né? E eu, particularmente hoje, eu senti necessidade de um dia difícil que eu tive ontem, eu senti necessidade de uma reflexão, peguei um vídeo bonito no YouTube que era uma parábola de Jesus. Aquilo ali me fez muito bem. Peguei, peguei uma passagem bíblica que eu gosto, li. Nossa, aquilo ali mudou o meu dia. Isso me fortaleceu, isso eu acho que me acrescentou pessoalmente. Cada um de vocês precisa encontrar onde que está esse ponto de conforto de vocês, entendeu? Isso pode estar em diversas áreas, né? Eu dei um exemplo pessoal. Então, para os gestores, ele e para as pessoas de modo geral, a gente tem que saber lidar com tudo isso. Esse permanente desejo de realização é sempre você querer crescer como pessoa, você nunca ser preguiçoso, conformado, sempre procurar melhorar a sua vida e das pessoas que você ama e se desenvolver intelectualmente, tá? Bom, isso aqui é uma parte da aula. Outra parte, nossa, professor, tem outra parte, mas outra parte
menor e mais rápida. Então, eu destaquei para vocês qualidades importantes para o profissional, né? Comecei com o de marketing, que eu tirei de um livro de marketing da Fundação Getúlio Vargas, um livro pequenininho, que eu não estou com ele à mãos, mas ele é bem sucinto a respeito do assunto. É de uma coleçãozinha lá da FGV. E depois eu peguei esse aqui do livro Introdução à Teoria Geral da Administração do Menkel. Por que que é importante falar sobre isso? Porque no desenvolvimento profissional, você não fala, olha, para você vender melhor, você tem que fazer isso, para você compreender o marketing, sabe? Você tem coisas que, para você se desenvolver profissionalmente, você precisa ter uma visão mais ampla do conjunto. E você é a peça fundamental. Então, a gente está falando aí de importantes qualidades profissionais que você deve buscar na sua vida. Fazendo aqui um tópico aqui a respeito do marketing em períodos de crise, isso aqui é super pequeno, tá? Que muitas vezes, mudando de assunto e de slide, as organizações elas passam por períodos de instabilidade, seja interna ou externa, né? Uma crise de preços no petróleo, uma instabilidade política no mundo, um problema econômico nacional. Então, períodos de crise eles sempre existem. E eles sempre vão existir, viu, pessoal? A gente sempre vai ter aí, tá? Enquanto a gente estiver no mundo, sempre vai ter períodos de crise, períodos de ansiedade, períodos de tensão aí, que fazem parte. E esses momentos de risco e incerteza, eles atingem o mercado, tá? Crises econômicas costumam ocorrer de períodos, em períodos aí, às vezes a gente não consegue prever, mas vira e mexe sempre aparece uma crise aí econômica. Hoje eu estava acompanhando uns vídeos que estavam falando sobre alguns problemas econômicos que a China está enfrentando, que tem envolvimento político, e qual que vai ser o desencadeamento disso, os prováveis problemas, né, sobre investir na China, que o setor imobiliário na China pode estar para explodir. Então, existem alguns problemas que podem estar ocorrendo no mundo aí e que podem vir novas crises aí a curto ou médio prazo. E como que o marketing lida com esses períodos turbulentos? Nós temos aqui 5 dicas importantes aí que podem ajudar o departamento de marketing a agir em momentos de crise, tá? Primeira ação importante é você proteger o mercado dos seus concorrentes. Em períodos de crise e instabilidade, onde a organização pode estar sofrendo aí pressão, é importante que o marketing procure garantir o espaço já conquistado. Não é momento de, às vezes não é momento de você tentar ganhar novas áreas, porque mesmo que em períodos de crise, o investimento costuma ser menor. A empresa age com mais cautela, pode haver corte em funcionários, pode ter diminuição de vendas, então é preciso ter mais cautela. Então, o marketing ele vai focar em proteger o seu público já conquistado. É claro que para isso ele tem que investir no pós-venda, entrar em contato com os clientes e tudo mais. Isso é importante, tá? Um segundo ponto importante dos setores de marketing em períodos turbulentos é pesquisar o cliente, tá? Por que que isso é importante? Porque o cliente ele pode mudar a sua percepção e os seus desejos durante um período turbulento. Então, pandemia. Quais são as novas necessidades e desejos do nosso cliente da escola? Nossa, agora com pandemia tem que ter critérios de saúde, higiênicos, e o protocolo é esse, ou seja, mudou necessidades e desejos. As escolas têm que estar atentas a isso. A padaria, o que que mudou na padaria? O que que mudou para os bancos? Então, durante os períodos em que o cenário muda,
a área de marketing, como é a área que faz o contato com o cliente, ela tem que voltar a pesquisar o cliente e procurar saber quais foram as mudanças em seus desejos e necessidades durante esse período. Tem produtos que deixaram de ser procurados, perdem o interesse. Tem produtos que passam a ser mais procurados. Então é importante estar atento a tudo isso, tá? Muito da casa, por exemplo, do caso de aumento no preço dos materiais de construção, por exemplo, é devido a uma má projeção das empresas brasileiras, né? O que eles pensam? Olha, com a pandemia as pessoas vão consumir menos viagem para hotel. Mas o que acontece? Como as pessoas ficaram mais tempo em casa, elas resolveram investir mais em casa. Nunca se reformou tanto e construiu tanto. Raras as vezes. Então, nós estamos num período de. O setor de construção está muito forte. O preço da madeira duplicou, o preço do cimento duplicou, do ferro disparou, do alumínio está um absurdo, está tudo caro. Porcelanato. Você vai pedir para fazer uma esquadria na sua casa, uma janela. Você tem mais de 60 dias para o material chegar da fábrica na empresa que fabrica a janela. Entendeu? Então, assim, eu estou acompanhando de perto porque eu estou terminando uma construção. É um absurdo algumas coisas que estão acontecendo, assim, preços altos. Por quê? Porque o que fez a empresa de alumínio? Ela diminuiu a produção. Poxa, mas o que ocorreu foi justamente ao contrário, aumentou a demanda. Então, a empresa precisa pesquisar o cliente para fazer projeções mais adequadas, tá? Um terceiro ponto, evite cortar o orçamento do marketing. É claro que o marketing é um setor que, se precisar economizar, você vai lá e diminui, né? Diminui o investimento lá. Só que, se possível, evite cortar o orçamento, porque o marketing é o setor que vai tentar segurar as pontas diante dos concorrentes e com seus clientes, tá? Interrompe investimentos que não gerem receitas rápidas. Então, aqueles planos de pesquisa e desenvolvimento, ou planos que você está gastando dinheiro e que só vai ter um retorno a longo prazo, esses planos talvez precisem serem adiados, tá? É importante ficar atento a isso. Não dê desconto em suas melhores marcas. Seus preços, né, estavam altos demais e seus produtos não valerão o mesmo no futuro. Isso uma opção é criar uma marca mais barata. Deixa eu traduzir melhor, que isso aqui ficou longo demais. É importante destacar de que nem sempre o desconto é a melhor opção em momentos de crise, tá? Porque, é claro, em momentos de crise, a organização vai estar querendo vender mais e pode ser que não seja uma boa saída. Isso depende muito da situação, do tipo de produto, cliente e tudo mais. Mas empresas que trabalham com marcas caras ou produtos de luxo, elas jamais dão desconto para os seus produtos. E pode estar pegando fogo no mundo, que é muito difícil elas darem desconto. Então, se você pega um produto lá da Dolce Gucci, sei lá como é que chama, não sei o que, Gabbana, essas marcas aí famosas, relógios da Rolex, você acha que teve desconto? Ah, é pandemia. Você acha que o público deles está sofrendo com a pandemia? São pessoas que têm milhões de reais, de dólares, entendeu? Então, a bolsa, o relógio de 60 mil reais não vai ter desconto. Vai continuar custando 60 mil reais. Pode ter guerra, pode ter pandemia, o que for. E por que ele dá essa dica? Porque se você diminui, eu estou falando agora no exemplo de marcas caras. Se você diminui o produto de uma marca de luxo, a primeira impressão que você vai passar para o seu cliente é o seguinte: se você está me vendendo mais barato agora, por que você não me vendeu mais barato antes? Entendeu? Olha só, o Michael colocou uma informação interessante ali que eu não tinha, ó. O Porsche é uma marca de carros de gente que tem que ter muito dinheiro, muito dinheiro.
Porsche é Ferrari, sabe? É nesse nível de preço. Ele falou que dobrou as vendas durante a pandemia. É claro que eles não vão abaixar o preço. Provavelmente o preço pode até subir, tá? O preço do carro até sobe. Marcas caras, pessoal, eles não abaixam o preço, porque se abaixar o preço, vai acontecer o quê? Nossa, quer dizer que a marca não vale tanto. Como o público deles é um público de luxo, de gente que tem muito dinheiro, não se dá desconto para gente que tem muito dinheiro, tá? Então, a bolsa vai continuar custando 18 mil, entendeu? E se a marca estiver vendendo pouco? Se a marca estiver vendendo pouco, ela vai ter que achar formas de entrar em contato com o seu cliente para realizar a venda. Mas dificilmente vai ser através do preço, tá? Então, venda em níveis de clientes com muito dinheiro, elas são diferentes, entendeu? É praticamente uma visita. Olha, eu posso agendar uma visita aqui, a gente gostaria de receber você para uma visita. A gente toma um café, é agendado para você receber o cliente. Olha, 2 horas para a gente bater um papo, eu vou oferecer um café do melhor que tiver do mundo. Aí eu vou apresentar para você tendências, a gente faz umas fofocas aqui, a gente dá umas risadas. Então, olha só qual que é a nova tendência, você viu? É esse naipe, entendeu? É diferente. Por quê? Porque é uma venda que vai envolver uma alta margem de lucro para um público diferenciado e geralmente um público enjoado. Nem sempre, mas geralmente é, tá? Então, o tratamento que eles recebem costumam ser diferenciados. Então, não há é, desconto nesses tipos de marca, tá? Porque isso altera a percepção do cliente em relação ao valor do produto. E depois, nunca mais você vai recuperar é, a percepção do cliente, entendeu? Então, são algumas questões importantes que o marketing, que a gente tem aí como alerta no setor de marketing, que o marketing, quando ele trabalha em cenários é, turbulentos, eles às vezes precisam de umas ações específicas para lidar com a situação, tá bom?